Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernando Mansadila e nesse vídeo vamos trazer um registro de um dos vencedores da DV. Me vai partilhar que ele atualmente é residente permanente nos Estados Unidos e vai partilhar aqui a experiência, a vida atual nos Estados Unidos, e nós vamos beber um pouco daquilo que é a sua experiência como residente permanente. Então, vou deixar que ele se apresente e depois nós começamos com as nossas questões. Tenha bondade, pode falar o apelido e a ocupação que fazia quando estava aqui em Angola. Saudações, Fernando. Primeiramente, agradecer o convite. Eu sou o Carvalho. Eu, antes de vir para os Estados Unidos, tinha como ocupação, trabalhava como engenheiro de construção civil no departamento de fiscalização. Trabalhei durante um período de 8 meses numa empresa angolana, né? Como responsável das farmácias. Eu construía as farmácias e entregava ao cliente as farmácias prontas para serem utilizadas. E também, né, fazia o trabalho, tenho uma empresa de reciclagem e fazia o trabalho de produção de vassouras ecológicas dentro da minha empresa. E já lá vão 3 anos que ela está em funcionamento, desde 2020 que nós começamos o projeto e de lá para cá não paramos. Então, num primeiro momento eu quero saber, acredito que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando também vão querer saber isso. Como é que ficou a saber, em que momento ficou a saber que foi selecionado? Nós sabemos que todo mundo está numa expectativa. Para nós que participamos no ano passado, estamos à espera agora do dia 3 de maio para saber dos resultados. No teu caso, participou no ano fiscal 2022, se não estou em erro, e viajou no ano fiscal 2023, não sei se está certo, mas gostaria de saber como é que foi, que ficou a saber que foi selecionado e qual foi a sensação de saber que foi selecionado na DV. Bem, a princípio eu participei no ano de 2022, o resultado saiu em 2023 e viajei em 2024. Foram nesses períodos. Bem, a princípio eu quero começar por falar de como é que eu fiquei a saber do sorteio da DV. Eu fiquei a saber do sorteio da DV no ginásio. Eu estava a treinar e vi na camisola de um dos colegas que estava a treinar também uma publicidade de viver nos Estados Unidos de forma legal, trabalhando e estudando nos Estados Unidos. Acho que a maioria das pessoas já pensou um dia em viver nos Estados Unidos ou querer conhecer os Estados Unidos. E a mensagem que eu vi na camisola dessa pessoa veio em mente a primeira coisa, né, que isso é uma burla, não é possível. Há muita gente que quer ter acesso a isso e não tem no mundo todo. Nós aqui em Angola vamos conseguir ter, mas ficou assim um ponto de interrogação na minha cabeça. Será que é verdade? Será que não? Vou chamar o jovem que tem a camisola para perguntar. E chamei o colega e questionei. Essa informação que está na tua camisola é verídica? É possível ir para os Estados Unidos, viver de forma legal, trabalhar, estudar? Ele disse sim, é possível. Tanto mais que tem essa agência, na altura já não me recordo o nome, tem essa agência que trata desse processo. Tenho a minha tia que foi, tenho o meu primo que também foi. Eu fiquei, isso é interessante. Mas eles foram mesmo com visto e tudo? Sim, foram com visto e estão lá até agora, estão a viver legalmente. Eu fiquei com aquele bichinho na mente, né? Se é possível. Então, tá bom. Quem sabe um dia a gente se candidata. E em 2022, o meu amigo
da universidade, na altura, ele me manda essa mensagem, né? Que tem uma candidatura para receber visto para os Estados Unidos, mas só que é um processo de sorteio. E se você for selecionado, podes te candidatar a receber esse visto. Eu, na altura, estava num processo, estava a estudar, né, e estava num processo de mudança de vida, né? Posso dizer, porque perdi o pai e também estava à procura de emprego. Eu vi que, pá, não tenho nada a perder, vou tentar. E me inscrevi. E foi ali que tudo começou. Na verdade, nem fui eu que me inscrevi, foi o meu amigo que me inscreveu, porque eu nem tinha conhecimento nenhum, nem da plataforma, nem como se inscrever. Ele foi me pedindo todos os dados e eu fui enviando, e ali ele me inscreveu. Boa. E como é que ficou a saber do resultado? Foi também por intermédio do amigo? Não, o resultado eu fiquei a saber por intermédio da firma, que eu fui conhecendo depois de ter feito a inscrição, né? Isso já no ano de 2023. Que eu conheci por intermédio do vídeo do Alberto Nganzi, e a partir do vídeo eu conheci também o senhor Fernando e cliquei no link do grupo do WhatsApp. Foi aí que eu obtive as informações sobre a firma. Então, depois de saber que foi selecionado, qual foi ou como foi esse processo até conseguir o visto? Qual foi os momentos que mais lhe marcaram do momento que ficou a saber que foi selecionado até quando recebeu o visto? Bem, depois de eu receber a informação que eu fui selecionado, eu recebi essa informação primeiro quando eu consultei, mas só que consultei, mas ainda estava na dúvida, entrei em contato com o senhor Fernando para confirmar, porque eu ainda estava assim meio que na incerteza, talvez coloquei alguma coisa errada, provavelmente, né, pode acontecer alguma coisa que não batia certo, porque também não tinha experiência. Então pedi ajuda ao senhor Fernando, o senhor Fernando consultou e confirmou aquilo que eu já tinha visto, né? Que eu tinha sido aprovado. Depois daí começou as etapas subsequentes, que foram o tratamento da documentação. Eu na altura não tinha passaporte, ou tinha, mas estava caducado. Não tinha, nem tinha noção das documentações que tinha que levar para a embaixada. Então começou aí o processo de tratar a documentação. Depois de tratar a documentação, aguardar o e-mail da embaixada a marcar a data da entrevista, né? A embaixada marcou a data da entrevista e ainda tinha um período para fazer os exames médicos, tratar algumas documentações que têm prazo, como o registro criminal, que eu não tinha ainda. Então, são outros documentos que também tinha que tratar. E esse todo o processo, a parte que eu encontrei mais dificuldade foi na questão dos resultados médicos, porque os resultados médicos, apesar de ter tratado com 1 mês ou 2 meses de antecedência, saíram apenas um dia antes da minha entrevista. Eu até corria o risco de ter que adiar a entrevista por causa dos exames médicos. Então foi uma correria, e na altura eu estava a trabalhar, às vezes pedia para ser dispensado na hora do almoço para poder tratar a documentação, saía às vezes na hora do almoço para fazer os exames médicos. Então foi essa parte que eu tive mais dificuldade no processo. Mas graças a Deus correu tudo bem e tudo correu na normalidade. E levou mais ou menos quanto tempo, por exemplo, desde que preencheu o formulário DS até ser notificado para a entrevista? Mais ou menos quanto tempo? Você que ainda lembra? Bem, depois de ter preenchido o DS, levou aproximadamente 8 meses a 1 ano.
levou aproximadamente 8 meses a 1 ano. Este processo é um processo que leva mesmo tempo. É aquilo que eu disse no início, eu fui selecionado em 2023, né? Fui selecionado em 2023, em maio. Fui chamado na entrevista em maio ou finais de abril de 2024. É só para ver o tempo. Preenchi o DS no final de 2023, porque eu fui selecionado em 2023. Lá no mês de... Desculpa, final não. Lá no mês de junho ou julho de 2023. E só fui chamado para a entrevista em 2024. Então, isso leva um tempo. 1 ano, 8 meses. É um período considerável. Então, é algo que a pessoa tem que fazer, mas não ficar ansioso. Deixar o processo seguir o seu curso normal e vai fazendo as outras atividades do dia a dia, né? Como trabalho, estudo e etc. E nesse período, por exemplo, eu tenho recebido também muitos clientes que ficam naquela expectativa de ter já a entrevista, coisa assim do gênero, e conforme falou bem, leva muito tempo e requer muita paciência mesmo, porque se a pessoa ficar na ansiedade, pode se perder e a ansiedade, como qualquer outra patologia mental, a pessoa começa até a atrair determinadas doenças. Mas depois de fazer o preenchimento do formulário DS, receber a notificação para a entrevista, foi para a entrevista. Como é que foi o processo da entrevista? Ainda lembra de algumas perguntas que foram feitas? Certo, certo. O processo da entrevista começa na preparação, porque eu me lembro que eu e o Sr. Fernando e tantos outros companheiros tivemos esse processo, né? Porque sem essa preparação, dificilmente você tem sucesso na entrevista. Por exemplo, eu que fui pela primeira vez para uma entrevista de visto na Embaixada Americana, não tive noção, na altura, de como é que seria a entrevista. Então, a preparação que tive com o Sr. Fernando ajudou-me imenso para ir melhor preparado. E durante a entrevista me foi feito perguntas, né, sobre a escola, principalmente, qual é o meu nível acadêmico, qual é a disciplina que eu mais gosto, ou que eu mais gostava na altura que estudava, se falo inglês, o que é que eu aprendi naquilo que é a formação no ensino médio sobre inglês. Perguntaram também o que é que eu vou fazer nos Estados Unidos, qual é o teu objetivo. Ir nos Estados Unidos, o que é que vais lá fazer, aonde é que vais viver, com quem vais viver, e questionaram principalmente da localização da instituição de ensino em que eu frequentei, o ensino médio, e também como é que eu fiquei a saber sobre o processo da DV Lottery. Essas foram as perguntas que atualmente me recordo que foi feito lá na entrevista. Lembra de perguntarem ou de terem solicitado alguma documentação como um extrato bancário? Não. No momento não foi solicitado, mas eu já tinha comigo. Eu lembro que eu levei o extrato bancário, mas não foi solicitado. E, assim, na tua ótica, qual foi a pergunta que mais lhe surpreendeu? Ou que não estava à espera e lhe foi feita e te pegou assim de surpresa? O que é que mais lhe surpreendeu na entrevista? O que me surpreendeu na entrevista foi a seguinte pergunta: What did you learn? Ou seja, em português é o que você aprendeu? Quando me fizeram a pergunta sobre o inglês,
E eu respondi que sim, que eu tive a cadeira de inglês no ensino médio. A cônsul me pergunta, what did you learn? Bem, foi uma surpresa porque a entrevista toda estava a ser feita em português. E aquela pergunta foi feita em inglês. E eu não estava preparado para uma pergunta em inglês, porque sabia no princípio que a conversa toda seria em português. Mas uma forma de testar o meu nível de inglês, eu acredito, a cônsul me fez essa pergunta em inglês. Então, eu fiquei surpreso pela pergunta, porque primeiro achei que daquele momento em diante a entrevista seria em inglês, e só que o bom é que eu já estava num curso de inglês. Na altura, em Angola, já desde o momento em que eu recebi a informação que fui selecionado, me preocupei em me inscrever num curso de inglês. Então, já estava a fazer o curso de inglês e eu entendi a pergunta. E foi também fácil responder. Então, se eu não tivesse acesso ao curso de inglês, com certeza teria muitas dificuldades em responder aquela pergunta da cônsul. Depois de ter terminado a entrevista, lhe foi informado que o visto foi aprovado ou foi um momento depois? Bem, depois da cônsul fazer as perguntas todas, ela informou que o meu processo estava pendente. O meu processo estava pendente e que o meu passaporte e toda a documentação original iria ficar na embaixada e que depois a embaixada entraria em contato comigo para dar uma resposta sobre o meu processo. E levou mais Essa ou foi menos a quanto tempo? resposta que me deu. Levou aproximadamente um mês para receber a resposta. Foi, imagino eu, um período angustiante. Depois de fazer a entrevista, não ficou na dúvida, coisa assim do gênero, com uma insegurança. Eu fiquei muito angustiante, porque primeiro não percebi, eu não entendi o motivo de colocar o meu processo pendente. Achei que será que foi uma resposta errada que eu dei? Será que é algo que eu falei que não estava bem enquadrado? Será que eu não fui bem, não fui para a entrevista preparado ou bem preparado? Fiquei a questionar muita coisa, né? Porque na verdade não sabia o motivo do processo estar pendente. Então foi aquela angústia de estar sempre a pensar nisso. E depois, como é que ficou a saber que o visto foi aprovado e recebeu o passaporte? Bem, eu fiquei a saber que o visto foi aprovado quando, num belo dia, eu acordei e tive essa curiosidade em consultar o processo, porque sabemos que tem um link em que é possível fazer isso. A pessoa coloca o número do processo e coloca as informações todas e você consegue ver se o teu visto foi negado, se o teu visto foi aprovado ou se o teu visto ainda está pendente. Entrei no site, coloquei todos os meus dados e consultei qual era o seu status, né? Qual era o resultado. E lá apareceu que o seu visto foi impresso no passaporte. E lá, mais uma vez, eu fiquei, será que foi realmente impresso? Será que não? Entrei em contato com o senhor Fernando para confirmar. E ali o senhor Fernando consultou também e realmente viu que o meu visto já foi aprovado, estava impresso no passaporte. E horas depois, a embaixada liga para mim a pedir para comparecer na embaixada para receber o meu passaporte, que o visto foi aprovado.
Acho que a partir daí a angústia passou. Sim, a partir daí já teve um alívio, né? Já teve um alívio. Agora, quando é que chegou nos Estados Unidos? E saiu mais ou menos que mês daqui da Angola? Isso acho que é 2024. E quando é que chegou nos Estados Unidos? Bem, eu saí da Angola no dia 4 de setembro de 2024 e cheguei nos Estados Unidos no dia 7, E, 7 ou 6 de setembro. e a propósito, quanto ao case number, considera o teu case number era um número pequeno ou era um número muito alto? Bem, o case number eu considero que foi um número alto, porque também isso se reflete no período de espera, né, que eu tive. 8 meses, um ano de espera para ser chamado, é muito tempo. Em um ano acontece muita coisa. Então, eu considero que foi elevado. Foi elevado, mas eu não tinha tanta preocupação com isso, porque o mais importante para mim é ter o processo bem feito, ter o DS preenchido devidamente e ir para a entrevista preparado. Isso é, para mim é o mais importante. Já ouviu falar sobre a Wama Dreams? A Wama Dreams é uma agência de viagem especializada nos vistos dos Estados Unidos. Nós fizemos vistos tanto de turismo, estudante e vistos de imigrante, sobretudo o visto da DV. Ajudamos a fazer a inscrição do sorteio, preencher os formulários de solicitação do visto e também ajudamos a fazer pagamentos internacionais. Você que queira pagar o teu Green Card, nós ajudamos a fazer o pagamento do Green Card. E se você quiser fazer mudança de endereço nos Estados Unidos, também ajudamos a fazer a mudança de endereço. Se quiser saber mais sobre os nossos serviços, entre em contato com o número que aparece aqui na descrição. E como é que foi a chegada nos Estados Unidos, o processo da integração com a cultura? O que achou de mais diferente com Angola? E se foi fácil o processo para conseguir emprego e começar a trabalhar, como é que foi? Bem, o processo de chegada nos Estados Unidos foi um processo desafiador. É uma realidade muito diferente da que eu vivia em Angola. A princípio, a viagem foi tranquila, né? Fiz escala em Marrocos, gostei muito da comida de Marrocos, fiz novos amigos, conheci novas pessoas e depois de chegar aqui encontrei um contraste diferente, porque primeiro é a língua, que é muito diferente. O inglês, né? Não é tipo o espanhol, que eu consigo perceber o espanhol porque é muito semelhante ao português, mas o inglês é totalmente diferente. Então a língua, primeiro foi o primeiro desafio, e segundo o sistema em si, como é que funciona, né? É muito diferente. Em Angola você pode fazer as coisas, posso assim dizer, muito menos tecnológico do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as coisas já estão mais avançadas em termos de tecnologia. É basicamente isso. Por exemplo, chamar um táxi em Angola, você pode chamar o táxi por simplesmente acenando com a mão. Né? Estás a ver um taxista aí, acenas com a mão e ele vem ter contigo. Nos Estados Unidos você já encontra um aplicativo para você chamar o táxi, já é algo muito diferente. Então, esse contraste foi o meu grande desafio, porque logo que cheguei eu tive que sair sozinho de New York para Vermont. Então, com a dificuldade da língua, ter que me comunicar com um pouco do inglês que eu entendo, foi mesmo desafiante, mas graças a Deus correu tudo bem. Fiz uma viagem tranquila, segura, e tive também a ajuda de muitos companheiros aqui, angolanos e não só, que apoiaram nesse sentido.
E é muito comum algumas pessoas perguntarem para mim alguma preocupação, noto isso, alguma preocupação que tem a ver com o racismo. Será que isso chegaste a ver? É uma realidade nos Estados Unidos, a questão do racismo? Olha, o racismo eu nunca vivi até o momento. Pelo menos aqui eu nunca tive essa experiência de racismo. Ou se tive, nunca senti que aquilo foi um racismo. Não, não tive essa experiência desde que cheguei. Né? Não sei em outros estados como é que funciona. Mas aqui em Vermont nunca tive essa experiência de racismo. Tanto mais que eu tive uma boa experiência na questão do trabalho, né? Que o senhor Fernando perguntou como é que foi para conseguir o primeiro trabalho. A princípio não tive as oportunidades no primeiro mês, mas no segundo mês já consegui algumas propostas de trabalho e fui recebido muito bem pelos americanos. Até digo que tive mais dificuldades de inserção na comunidade africana, né, do que no meio dos próprios americanos, que me acolheram muito bem, me ajudaram e muito, principalmente naquilo que é as atividades laborais. Então tive uma recepção muito calorosa por parte dos americanos. E atualmente trabalha como que, mais ou menos? Bem, atualmente estou numa indústria que trabalha com comida, né? Nós fizemos produção de, posso assim dizer, bolos ou doces, né? Que são comercializados no mundo todo. E é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, há mais de 50 anos, que trabalha com a área de comida, que é food em inglês. E eu estou nessa empresa já há caminho de 2 meses, porque eu troquei, estava antes numa outra e agora estou nessa empresa recentemente. E há facilidade de encontrar trabalho? Eu digo que para quem está legalizado, há muita facilidade em encontrar trabalho. Só que tem a questão da pessoa, né? Porque há pessoas que preferem trabalhos ligados à sua área de formação, ou então ligados à área que dominam. Então, isso já é preferência da própria pessoa. Não significa que não há trabalho. Eu já vi situações aqui de profissionais americanos que estão em casa porque não têm trabalho na área deles. Mas assim, há pessoas que determinam isso como, não tem trabalho. Não, tem trabalho, mas não tem na tua área. Então, isso já é da preferência da pessoa. Se a pessoa escolhe trabalhar em uma outra área, que não tem nada a ver com a sua área de formação, ou se espera uma oportunidade naquilo que é a área que ele se formou. Mas que há trabalho, há. Levou mais ou menos quanto tempo para receber todos os documentos? Exato. Para receber o Green Card, eu tive que aguardar sensivelmente 2 meses. 2 meses para receber o Green Card. Mas o Social Security, que é também um documento muito importante para a pessoa poder trabalhar, eu aguardei algumas horas. Fui tratar e depois de tratar já tinha um número do social e depois de sensivelmente 2, 3 dias é que eles enviaram no correio. E o Green Card, por exemplo, o pessoal quando recebe o visto
o passaporte com visto na embaixada, normalmente tem sido orientado a fazer o pagamento do Green Card. E esse pagamento pode ser feito aqui em Angola ou lá nos Estados Unidos. No teu caso, pagou aqui ou pagou lá nos Estados Unidos? Bem, no meu caso eu paguei em Angola mesmo. Em Angola, eu efetuei o pagamento do Green Card porque a própria embaixada aconselhou-me a fazer o pagamento antes de viajar. Foi a própria embaixada que recomendou que fizesse antes de viajar. Então, eu fiz os esforços para pagar antes de viajar. E quanto à questão do clima, quando começamos aqui a nossa conversa, fez um comentário sobre o clima. O frio daí, como é que foi? Como é que foi encarar o clima, essa barreira ou essa mudança de clima? Como é que foi esse processo? Olha, o clima foi uma das minhas maiores dificuldades, para ser honesto, porque eu sempre gostei do frio, mas quando cheguei aqui vi que o frio não é aquilo que eu pensava. O frio é mesmo rigoroso aqui. É só para ter noção que o frio daqui chega a menos 13 graus, menos 10 graus. É aquele frio em que você sente a mão a congelar, os dedos dos pés a congelarem. E se você não estiver bem protegido, acabas por ficar muito doente. Então, o clima aqui é basicamente de 8 a 80, né? Quando é frio, é muito frio. Quando é quente, também é muito quente. Porque eu quando cheguei aqui já estava a bater temperaturas assim no final do verão e a temperatura batia 28 graus, por exemplo, 30 graus. E você tinha a sensação mesmo de muito calor. E eu lembro que quando cheguei usava o ar-condicionado, às vezes do quarto, porque fazia muito calor. Então é de 8 a 80. O clima é muito desse tipo de extremo, né? Quando é frio é muito frio, quando é quente também aquece muito. Mas só que também tem outras estações que são bonitas, como a primavera, o outono, né? Que as flores das árvores começam a nascer, as árvores ficam todas bonitas. E tem aquela maravilha, né? Porque Vermont é uma cidade das montanhas, né? Da natureza. Então tem muito verde, tem muito espaço verde. E quando tem também essas estações, a cidade fica toda bonita, né? Com as árvores todas verdes, as folhas todas verdes. E fica algo muito agradável de se ver. Boa, boa. E quanto à questão, por exemplo, dos transportes, da tua casa para o trabalho, eu sei que distâncias são muito longas e falou também que às vezes a pessoa pode chamar um táxi, mas como é que tem sido o dia a dia saindo de casa para o trabalho com essa questão do clima? Boa, boa. Eu não tenho problema quanto a isso, porque as empresas aqui têm esse cuidado de ter meios de transporte. Então as empresas já tratam disso, já cuidam disso, quando sabem que o funcionário não tem um meio de transporte próprio ou uma viatura particular. A própria empresa se encarrega de transportar de casa até o serviço e do serviço até a casa. Então, quanto a esse quesito da locomoção, não tive dificuldades. Mas aqui, né, falando do meio de transporte, porque quando eu vou para o curso de inglês, eu me desloco, né, e uso naturalmente o meio de transporte. Aqui os autocarros funcionam perfeitamente. Digo perfeitamente porque chegam à hora marcada. Se é para chegar às 15, ele chega às 15. No máximo, talvez vai chegar às 14h58,
pronto, mas não atrasa. E pontualmente eles chegam a horas. E depois tem a questão dos cartões, né? Em que você faz o pagamento e podes utilizar o cartão do autocarro durante o mês todo, pagando por aí uns $50, e você consegue se deslocar naturalmente. Fora os transportes públicos, tem as empresas de Uber, né, que fazem o transporte privado, em que também tem as taxas que são descontadas diretamente do teu cartão. Você não precisa ter muita dor de cabeça quanto a isso. E consegues te locomover de forma muito fácil, né, pela cidade. Muita gente às vezes fala assim, a vida nos Estados Unidos é muito fácil. Concordas com essa máxima, coisa que as pessoas às vezes comentam? Bem, eu, eu acho que é relativo. Eu acho que é relativo porque às vezes a pessoa, o sentido de facilidade da vida depende muito também da dificuldade que a pessoa vê ou encara a própria vida. Se a pessoa dizer que é fácil porque ganha-se mais do que se ganha, por exemplo, em Angola, posso até concordar, né? Porque aqui a pessoa ganha mais do que se ganha em Angola. Agora, se for fácil na perspectiva de adquirir bens materiais, tipo casa, carro, aqui realmente a pessoa tem mais acesso às coisas, né? Se quiseres ter um carro, vais para o banco, faz o crédito e o banco te libera o dinheiro, você compra o carro. Aqui tem mais acesso. Resumidamente eu digo isso, né? Aqui te dão mais acesso às coisas. Não é tão burocrático como em outros países, né? Que você encontra dificuldades em ter acesso a casa, você encontra dificuldade em ter acesso a um carro. Eu sou um exemplo claro disso. Eu quis comprar carro em Angola e não consegui, mesmo tendo um salário como engenheiro. Epá, não tive mesmo acesso a isso. Então, eu digo que os Estados Unidos tem esse ponto positivo que dá acesso a qualquer trabalhador ter um carro, ter uma casa, ter uma vida condigna, né? E eu acredito que é isso que muita gente aspira, né? Almeja, né? Ter um trabalho, e esse trabalho conseguir proporcionar uma vida condigna, né? Que tem um carro, tem uma casa e consegue pagar as suas despesas. Então eu acredito que é isso. Boa, boa. E quando é que pensa em voltar aqui em Angola? Bem, essa é uma questão muito sensível porque hoje em dia, né, eu digo que essa decisão de voltar em Angola, seja para passear, né, conhecer a família, visitar a família, viu? Não depende somente de mim, né? Depende de outros aspectos que vão além da minha vontade, né? Porque hoje em dia não é só dizer, não, vou voltar para Angola. Não funciona assim. Tem outros aspectos que estão ligados diretamente com essa tomada de decisão, como os meus objetivos para aqui para os Estados Unidos, né? Estão muito ligados diretamente a essa decisão. Mas claro que eu venho para Angola para passear, né? Para conhecer mais sobre o país, para investir em Angola, porque eu tenho negócios em Angola. Angola também é o meu país, né? É o país em que está a minha família. Então, certamente, eu vou fazer uma visita para Angola. Não sei quando, não posso dizer a data ainda, mas certamente eu vou fazer uma visita. Boa, boa. E falou também sobre oportunidades de negócio. Já conseguiu identificar alguma oportunidade de negócio que, assim, estando nos Estados Unidos, se calhar a visão
para Angola é outra. Pode ter identificado algum nicho, alguma coisa assim que lhe chamou a atenção, ou até em questões de despertar mesmo angolanos que estão aqui. Só a título de exemplo, no princípio falava que não conhecia o que é o sorteio DV, mas depois teve contato com a informação e existem muitas outras informações que nós aqui, dadas mesmo as circunstâncias que vivemos no país, às vezes estamos muito fechados e não ficamos a saber de determinadas informações. Tem alguma informação que queira partilhar conosco sobre oportunidades de negócio, ou até mesmo dar um conselho para um futuro imigrante em questões de preparação para um dia, se Deus ajudar e conseguir chegar nos Estados Unidos, para se preparar com isso? Sim, sim, sim. Primeiro vamos pelo primeiro ponto, né, que é as oportunidades de negócio. Do pouco tempo que eu tenho estado aqui nos Estados Unidos, eu consegui identificar várias oportunidades de negócio, desde o setor financeiro até o setor imobiliário. Por exemplo, existem negócios que são feitos aqui na América e que poderiam muito bem ser implementados em Angola. Um deles é o negócio da manufatura. A manufatura nos Estados Unidos já está num nível muito elevado. Ou seja, a manufatura é o processo industrial, em que a indústria funciona com a máquina, né? Ou seja, a tecnologia e a máquina. É aliado à tecnologia e à máquina, e a máquina faz o processo e o homem, pura e simplesmente, vai verificar ou vai controlar o processo se está a ser bem feito. Caso não esteja bem feito, vai repetir, vai voltar a colocar a máquina e a máquina vai fazer o processo de novo. Esse é um aspecto que eu identifiquei, que a manufatura nos Estados Unidos já está muito elevada. Tanto mais que o, tem o homem da Microsoft, né? O Bill Gates, disse que daqui a 10 anos o ser humano já não vai servir para fazer nada. Por isso mesmo, por causa da manufatura aqui, que já está muito evoluída e a máquina já está a ocupar os espaços dos humanos, né? Isso tem os pontos positivos e negativos, mas pronto, isso é para outros fóruns. Mas em Angola isso não está nem sequer a 10%. Então é uma área que as pessoas formadas em tecnologia, os engenheiros de software, os engenheiros informáticos poderiam explorar muito e criar sistemas de automatização para as empresas, né? Para as empresas ou indústrias, seja de qual ramo for, né? Seja de indústrias alimentícias, desde as indústrias de petróleo, outras indústrias mais. Outro aspecto da banca que eu vi que poderia ser aplicado em Angola é a questão do credit score. Aqui nos Estados Unidos, para você ter acesso a crédito ou financiamento para comprar uma casa ou um carro, você tem que ter um bom credit score. O que é o credit score? O credit score é uma pontuação de crédito em que as instituições financeiras vão recorrer a essa pontuação para saber se o credor ou se o cliente é confiável ou não. Se a instituição financeira pode confiar te dando esse crédito ou não. Então, essa pontuação é feita em função dos créditos que você vai adquirir. Então, resumindo e concluindo, os créditos mal parados que existem em Angola podem ser resolvidos aplicando essa pontuação de crédito. Você vai no banco, pede um crédito, por exemplo, de 500 mil. Se você não pagar as prestações do crédito, você vai baixar a tua pontuação de crédito. E todos os bancos de Angola vão ter acesso a essa pontuação, a essa informação.
E você, se ir pedir crédito de novo, qualquer um banco já não vai aceitar te dar, porque sabe que você não é um bom devedor, você não paga as suas prestações em dia. Isso vai fazer com que a penalidade seja apenas para o não cumpridor e não no geral. Porque em Angola acontece isso. Você que nunca teve acesso a crédito, não tens acesso porque o que teve não pagou. Mas você não tem culpa de nada. E aqui nos Estados Unidos não. A penalidade vai apenas para aquele que não paga. Quem paga está tudo bem. Por causa dessa cena do credit score. Yeah. Outras oportunidades de investimentos ou de negócios que podem ser implementados em Angola é a questão do transporte também, né? Hoje em dia acho que Angola já é isso, né? De aplicativos de entrega, aplicativos de transporte. E aqui nos Estados Unidos existe muito isso. As pessoas usam muito os aplicativos, seja para entregar qualquer coisa. E há muitas empresas que fazem B2B, né? Prestam serviço de entrega a outras empresas. Por exemplo, você vai fazer entrega de um produto que é da Apple, a Apple te paga, ou paga o aplicativo e o aplicativo te paga. Então, isso gera empregos indiretos, né? Você não trabalha diretamente para a Apple, mas trabalha para a empresa que tem parceria com a Apple. Isso gera uma oportunidade de emprego indireto muito grande e ajuda a girar a economia. Boa, boa. Então, para as pessoas que nos acompanham agora, nós temos essa oportunidade que a Divi nos proporciona de irmos emigrar, né, para viver, trabalhar e criar novas oportunidades. E nós podemos usar a filosofia que os chineses, muitas das vezes os chineses usam, que tem a ver com imitar. Eles começaram primeiro imitando os outros, o que fazem, como fazem, e atualmente eles estão a fazer coisas semelhantes. Então, uma vez estando nos Estados Unidos, podemos aprender como se faz, ainda que a pessoa não voltar aqui a Angola para viver, mas pode vir investir aqui em Angola nesse tipo de ferramentas que lá já está mais avançada e vir implementar aqui em Angola, que seria mais valia. É triste, eu às vezes costumo ver pessoas a comentarem que se saírem da Angola não pensam em criar nenhum tipo de laço com Angola, enquanto que todos nós devemos dar uma força, colocar o nosso bloco para construir o país que nós temos, apesar das dificuldades que tem, mas toda a ação que fizemos em prol do país é benéfico. Às vezes você não vai precisar vir aqui, mas o investimento que você vai fazer aqui em Angola vai ajudar com que gere emprego, gere mais oportunidade para outras pessoas e vai ser um meio que as pessoas vão ajudar as outras pessoas, que é a mais-valia. Tem um programa, não sei se o Mano já ficou a saber disso, enquanto estava aqui em Angola ou lá nos Estados Unidos, tem um programa que é organizado ou promovido nos Estados Unidos. É um programa que é conhecido como AGOA, é uma abreviatura de AGOA. E esse programa dá oportunidade para empresários angolanos de exportarem produtos para os Estados Unidos, sobretudo produtos alimentares, e são isentos de taxa. É um programa que é pouco comentado também aqui em Angola. Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos, também falam muito sobre esses programas que ajudam empresários a mandar produto. Por exemplo, você pode mandar tudo que é produzido aqui em Angola, bens alimentares, você pode pegar daqui e mandar para o mercado americano para vender, sobretudo para comunidades africanas. Você pode não olhar o público geral americano, mas pegar um nicho específico de africanos, mandar. Nós aqui temos a quizaca, temos a fuba, temos uma série de produtos que há essa possibilidade da pessoa fazer esse investimento, desde que esteja de acordo com as regras que tem uma legislação. E eu convido aqui o Mano a participar comigo num outro podcast onde nós vamos falar sobre oportunidades de negócio, vamos comentar um pouquinho mais. Eu vou querer que o Mano investigue também um pouquinho sobre esse tema. E num outro fórum podemos criar se calhar até quem está assistindo aqui hoje essa entrevista poderá já ter aqui no canal
esse debate ou essa análise que nós vamos fazer acerca de oportunidades de negócio. Existem muitos caminhos, muitos não são comentados, e nós vamos procurar comentar para gerar economia e gerar oportunidades de trabalho, de negócio para muitas outras pessoas. Então, para finalizar, qual é o conselho que deixas para os futuros imigrantes, para pessoas que desejam posteriormente chegar nos Estados Unidos? Certo, certo. O conselho que eu deixo, né, para futuros imigrantes é, primeiro, a questão da preparação. Cuidem dos seus processos, né? Tratem todos os documentos solicitados pela embaixada. Procurem, assim que souberem que foram selecionados, procurem fazer um curso de inglês. Independentemente do case number, se for alto ou baixo, procure fazer um curso de inglês, porque aqui nos Estados Unidos, sem a língua inglesa, fica muito difícil mesmo. Então procure fazer um curso de inglês. Se tiveres pelo menos até o nível 2 de inglês, já vais conseguir se comunicar, já vais conseguir entender também os americanos. Confie em Deus, não seja ansioso, não seja precipitado, confia no processo. Eu confiei também no Sr. Fernando. Agradeço imenso o serviço que fez, porque me orientou, né, para fazer bem as coisas e principalmente, tenha um fundo que te permita, caso venhas aqui sozinho, te permitas ter o poder, né, alugar um quarto, pelo menos por um mês ou 2 meses, se for possível, e ali começares a tua vida na América, porque eu acredito que quando chegares aqui com a documentação toda em dia, o passaporte com o visto da DV, você já vai conseguir ter emprego em um mês, né? Em um mês é o máximo. Eu acredito que você já vai ter uma proposta de trabalho. E depois daí do trabalho você vai conseguir pagar as suas despesas com o dinheiro do salário. Então, o básico é a preparação, né? Se organizar em termos de documentação e também procura conhecer os estados em que os Estados Unidos têm. Se você vai num estado, procura obter maior informação sobre aquele estado, como é que é a cultura, como é que são as pessoas, como é que é o trabalho, quais são as áreas de trabalho que aquele estado tem. E eu acredito que aqui no canal você vai ter acesso a essas informações. Então, procura estar atento às informações que são disponibilizadas no canal, os vídeos que são disponibilizados, porque tem muita informação importante sobre os Estados Unidos em que vai ser benéfico para ti. Esse é o conselho que deixo a todos os manos imigrantes. E se vierem para Vermont, vamos ter o prazer de nos conhecer. Boa, boa, boa. Então, a princípio eu vou agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite. Sabemos que o time is money nos Estados Unidos. Dar 1 hora de entrevista conosco é dinheiro perdido, mas essa informação que vou partilhar, acredito que vai ajudar muitas outras pessoas. Nós precisamos criar essa corrente de nos ajudarmos uns aos outros para que muito mais pessoas consigam chegar nos Estados Unidos, realizarem o sonho americano da via legal, não correndo aqueles caminhos menos aconselháveis. É possível, sim, exige paciência, exige sorte, mas tudo é possível quando nós queremos. Então, o que vamos pedir? Caso alguém tiver alguma pergunta para dirigir no nosso convidado, aconselho a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos deixar o link na descrição e o Mano faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp e poderá, eventualmente, quando tiver tempo, responder a uma ou outra pergunta, caso for necessário. Então, agradeço a presença de todos e estamos juntos. Estamos juntos, aquele abraço. Boa.